Filosófico do Jardim Miriam, que é uma atividade do JAMAC, né, e do PET História, do PET Filosofia lá da USP. A gente traz pessoas de movimentos sociais, professores, para debater sobre assuntos que são demandas aqui da comunidade, assuntos atuais. E hoje a gente tem uma galera muito firmeza do Comitê São Paulo do Xingu Mais 23, que fez um evento lá na FEFELESH, na USP, muito interessante, pré-evento, e eles estavam em Altamira agora, em junho, no Xingu Mais 23, então eles estão cheios de novidades, informações, e vou contar pra gente toda essa história de Belo Monte, e acho que vai ser um debate bem legal. Obrigada por terem vindo. Oi. Nossa. É estranho essa coisa de plateia, a gente tem que estar aqui. Normalmente a gente faz uma roda e conversa, mas não sei se isso é possível, mas porque também a gente tem que mostrar um monte de fotos. Mas, oi para todo mundo, eu sou a Ju. Eu acho que a gente podia, pelo menos, ir se apresentando minimamente quem foi. Não sei quanto tempo a gente tem também. E aí eu acho que a ideia era um pouco a gente contar um breve resumo da história da construção da usina de Belo Monte, desde 70 até hoje que ela está se concretizando, o que esse encontro tem a ver com esse histórico todo, e depois um pouco a nossa experiência lá. É mais ou menos isso que a gente pensou para hoje. Aí eu vou rodar o microfone para a galera que é do comitê se apresentar. Bom, eu sou o Márcio. Eu fiquei sabendo da questão de Belo Monte. Eu vou fazer a introdução. Assim. Eu fiquei sabendo da questão de Belo Monte quando eu estive no Ocupa Sampa, em outubro, que foi um movimento que ocupou o Vale do Anhangabaú durante 40 dias. E aí lá tinha algumas pessoas que pautaram a questão de Belo Monte, e a gente ficou sabendo sobre isso lá. Aí, em janeiro desse ano, eu, a Ju e mais 2 colegas que não puderam vir, a gente foi para Altamira para conhecer um pouco melhor o que estava acontecendo. Foi uma viagem bastante enriquecedora para a gente. A gente voltou com muita energia. Aí a gente promoveu várias atividades em São Paulo. Uma delas foi esse seminário aqui. Esqueci seu nome. A Naná já comentou. E aí, dessas atividades, foi se formando esse grupo que está aqui hoje, que foi para Altamira, quando foi 12 de junho. E aí a gente voltou faz uma semana, mais ou menos. Eu sou a Luma, e entre as atividades que eles promoveram depois que eles voltaram de Altamira, teve exibição de vários filmes lá na Geografia e na História na USP. Aí eu participei de alguns, e aí eu fiquei super comovida com toda a questão, e resolvi fazer alguma coisa. E a gente promoveu o seminário junto, e agora foi para Altamira. Boa tarde, meu nome é Thiago. Eu também participei do Ocupa Sampa, como o Marcinho comentou. Não pude ir para Altamira agora, nem a primeira vez que eles foram, nem essa segunda. Eu estive no Rio, lá na Rio Mais 20, na Ocupa dos Povos, que foi uma ocupação do Movimentos Ocupais do Brasil, aqui, lá no Rio de Janeiro. Mais longe? Assim, tá bom? Então é isso. Sei lá. Oi, é que eu estou ao mesmo tempo tentando divulgar aqui a transmissão ao vivo, que a gente ficou sabendo. Quando cheguei, eu fiquei sabendo que ia ser transmitido, eu falei, nossa, tem que rodar para a galera de Belém que está lá, provavelmente pode estar assistindo a gente, que é do pessoal do comitê lá de Belém, que também apoia. Bem, eu acho que um pouco é contar o histórico da usina. Tá, vamos lá. A construção da usina de Belo Monte... Nossa, tem um slide que legal. Ele se iniciou junto com um plano de desenvolvimento para a Amazônia, se não me engano, 74, 75. Isso, 75. Era previsto, na verdade, 5 ou 6 usinas ao longo do rio Xingu. Belo Monte tinha um outro nome que chamava Usina Cararaú. Era a última usina que ficava localizada na Volta Grande do Xingu. Por que ela... mas ela seria a primeira a ser construída. E qual que é a coisa que é muito importante
já saber de cara sobre a construção da usina de Belo Monte. Quando for construir a usina, o potencial energético que ela vai gerar é muito pouco, sobretudo tendo em vista o montante do investimento, que são 30 bilhões. Né? O que ela vai gerar não vai ser suficiente, porque a vazão do rio, nas épocas de menos chuva na Amazônia, não tem quantidade de água suficiente no reservatório para gerar a quantidade que a usina poderia gerar ao longo do ano todo. Então, já é um primeiro problema. Mas por que aí a pergunta nossa, quando a gente ficou sabendo disso, nas críticas, era por que então vão se construir mesmo assim? Porque, na verdade, se construir as outras 5 usinas que estão projetadas no plano de 75, eles conseguem ter represas suficientes para guardar, armazenar água ao longo do rio. E então teria o potencial energético, ou seja, a usina de Belo Monte ela não vai ser a única para o Xingu, senão ela não é lucrativa, e quando o Xingu for barrado, ele vai ter que ser todo barrado, senão é isso. Mas para não me perder, eu acho que eu posso fazer um caminho diferente. Começar do nome do encontro, Xingu mais 23, e tentar chegar no caminho inverso. Por que ele chama Xingu mais 23, o encontro que a gente foi? Primeiro, para fazer um link com a Rio mais 20, foi, de alguma forma, os povos da Amazônia, ribeirinhos, comunidades tradicionais, indígenas, enfim, não se sentem representados pela Rio mais 20, muito menos pela cúpula dos povos, que, de alguma forma, foi um espaço institucional que minava qualquer tipo de confronto ou de crítica ao que está posto, né? Enfim, então a primeira relação é isso. Fazer um encontro paralelo à Rio mais 20, feito lá em Altamira, onde vai ser construído, acho que tinha o mapa do Xingu, da Curva Grande, você que está comandando? É esse daqui, isso. Altamira é aquela cidade ali em cima, esse é o Xingu. Essa é a Curva Grande do Rio Xingu. Essa Curva Grande é onde vai ser barrada, onde vai ter... Bem, aí as comunidades da região de Altamira resolveram fazer esse encontro paralelo, junto com um movimento chamado Movimento Xingu Vivo para Sempre. E aí, por que chama mais 23? É porque faz alusão ao encontro que aconteceu há 23 anos atrás, no ano de 89, que, nesse encontro, a Índia Tuíra, que é essa índia que está na foto, pegou o seu terçado, que eu, carinhosamente, porque sou filho de nordestina, apelidei de peixeira da Amazônia, um facão, e deu alguns tapas na cara do então presidente da Eletronorte, que hoje é presidente da Eletrobras. A Eletrobras é uma das empresas estatais que estão financiando a construção da usina. Enfim, são as mesmas pessoas. Nesse momento, quando acontece isso, essa foto ela rodou o mundo inteiro, foi muito forte. Uma índia chegar para um burocrata que trabalhava num órgão público de energia e, de alguma forma, fazer essa afronta, esse desafio, num contexto de um encontro de povos da Amazônia, em 89, onde tinha toda uma situação. Essa imagem correu o mundo inteiro. E aí, um cantor chamado Sting se interessou muito pelo assunto e veio para cá e queria saber o que era isso. E aí ele conheceu um indígena que também é muito famoso, chamado Raoni, que é uma liderança indígena do Alto Xingu. Alto Xingu é porque o rio ele vai descendo até... Então, o Alto Xingu é o comecinho do rio, é lá em Mato Grosso, que é onde tem os grandes parques, que são os parques do... Oi?
Que é os parques do filme, que o filme Xingu, que está em cartaz, ou teve em cartaz há pouco tempo, dos Vilas Boas, por onde eles passaram e criaram um parque. Ali é o Alto Xingu. E o Raoni era daquela região. As 6 usinas projetadas chegavam até lá. E naquela época, eles fizeram... O Raoni fez uma turnê mundial, junto com o Sting, contra Belo Monte. E isso fez uma pressão internacional muito grande. E a usina de Cararaú, que é hoje denominada Belo Monte, não foi construída. Eles conseguiram barrar essa construção. Foi uma vitória.